5 alto-falantes que eu considero demais hoje. Se eu fosse fazer um som, eu vou fazer um som hoje. Então é 5 alto-falantes que eu usaria e vou explicar para vocês cada um, né? Cada característica, o que eu gostei, o que eu não gostei e por que eu usaria esses alto-falantes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai escrevendo aí, viu? Mas chega de enrolação, vamos lá, é direto pro conteúdo. Só lembrando que não é recomendação, né? Para você comprar o que eu tô falando aqui, viu? É só a minha opinião sobre esses alto-falantes. Já vi tocando e gostei demais. Esse aqui eu nunca vi tocando não, mas é bom também. Ótimo, só é caro. Mas vem comigo, vamos falar aqui desses 5 alto-falantes top aí do som automotivo. Vem comigo. E para começar a nossa lista de hoje, é um alto-falante Rad Power, né? Esse aqui é o 1950, um alto-falante muito bom, né? Já vem tocando no Up Charmosinho, já vem tocando em outros sons, né? Também lá na Yuma, lá, um amigo meu tinha uma paredinha lá com 3K, botou esse alto-falante aqui, eu gostei demais. Mas por que eu gostei, Renan? Os caras de grau. Mas por que eu gostei? Por conta, gente, que ele é um grave cheio, entendeu? E quando tem ele sub, tem ataque junto. E é muito bonito, né? Uma coisa que eu digo pra vocês, alto-falante que me chamou muita atenção, por o som dele, principalmente por o som dele, eu sempre falo aqui, né? Desde a primeira vez que eu vi esse alto-falante tocando, eu me surpreendi, que parecia ali um tornado com um Eros, né, junto ali, umas duas coisas junto ali, alto-falante que vende muito, né, em 2022, acho que foi um dos mais vendidos aí do som automotivo, né, não é só porque a KRTR usa não, é porque é alto-falante bom e gostoso de ouvir. É uma coisa que eu digo pra vocês, muito top esse alto-falante pra você ouvir ele, cara, é impressionante. Só quem já viu um Rad Power tocando, sabe o que eu tô falando. Quem gosta de sub, ele tem. Quem gosta de ataque, ele tem também. Alto-falante muito bom. Esse 1950 é muito show, viu? Aí você me diz, ah, eu já vi alguns queimando. Cara, hoje o som automotivo tá passando pros rachas, né? Quando tava só ouvindo o som, era bom, né? É uma coisa antes de começar aqui a falar todos os alto-falantes. Eu tô falando para todos os alto-falantes do som automotivo. Tá vindo uma moda de rachar. Claro que, né? Não tô dizendo que é para parar de rachar. Muita gente gosta, chama a gente no evento, mas a questão de rachar é opcional, né? E também, sobre alto-falante aguentar, cara, os caras botam cacete lá, né? Regula o som todinho e passa além do limite, meu amigo. É do limite ali, 100% ali. Se o alto-falante for bom, aguentar a racha, meu amigo, é porque... E tem outra coisa também. Às vezes tem dois alto-falantes ali, um vai pro saco, né? Eu tô falando de todas as marcas, eu não tô falando só desse aqui não. Às vezes tem dois alto-falantes ali, 5 alto-falantes, 30 alto-falantes, um vai pro saco. Então depende muito da sorte de queimar também. Mas está vendo essa cultura nova aí de rachas e a gente sabe que não é só porque hoje aquele alto-falante não queimou hoje, mas amanhã pode queimar. O cara usando 100% ou mais, né? Eu acho que essa questão de racha, né? Para saber se o alto-falante toca não. Aí já é outro patamar de gosto pessoal, né? Então, se o cara, eu para falar a verdade não gosto muito de racha, né? Mas eu respeito todas as pessoas que gostam de rachar, né? Acho massa, entendeu? Você olhar ali um vídeo ali, eu acho engraçado, mas para mim tá no meio ali, eu não gosto muito não. Quem sabe um dia a gente não gosta. Mas essa questão de alto-falante aguentar ou não, depende de muita coisa, depende de alimentação. Não é só porque o alto-falante queima que ele é ruim não, né? É coisa que eu penso, né? É a minha opinião. Então, gente, um alto-falante muito top. Esse aqui, se eu fosse fazer um som hoje, principalmente de 18 polegadas. Eu gosto muito do alto-falante de 18 polegadas da Rad Power, né? A primeira vez quando eu vi foi um de 18. E a última vez também foi um 18. Gostei muito. O de 15 também, né? Você botando 2, 3, 4. Pai, fica show demais. Primeiro da lista, Rad Power. Primeiro da lista não, é essa vista aleatória. Não tem negócio de primeiro e segundo não, porque hoje eu não acredito que existe um melhor, como se diz, um alto-falante ganha do outro. Existe do gosto daquela pessoa, né? Tem muita gente que gosta de alto-falantes mais seco, então parte para os alto-falantes. Então eu não acredito hoje que um alto-falante é melhor que o outro, toca mais. Porque depende da caixa, depende da alimentação, de muita coisa. Eu sempre falo aqui. Então, esse alto-falante é top. Se você botar ele, você vai ser feliz. Outro alto-falante que eu não podia deixar de falar também, que eu gosto muito desse alto-falante aqui, é o 3K3, né? E tem o 4K, né? Que eu achei pouca diferença, não vou mentir para vocês. Isso é aquela questão do imãzinho ali, mas é um alto-falante muito top também, né? Como eu disse para vocês, depende tudo da caixa que você faz, né? Como esse alto-falante é um alto-falante muito fiel, é um pouco seco, não precisa fazer uma litragem grande, né, no caso, não é pequeno não, é grande. Alto-falante muito top, muito usado aí no som automotivo. Eu mesmo, se eu fosse usar um de 15 polegadas, eu usaria pelo menos dois, né. Eu acho que para uma caixa trio é melhor de 18. Agora de 18, eu vi que tem muito mais pressão sonora o de 18 polegadas, né?
Se eu fosse fazer uma caixa trio hoje, caixa Bob eu botaria 18. É muita diferença, baixa. Eu já levei pisa, cacete. Eu já tentei rachar com um de 18, usando um de 15. Rachou o alto-falante todinho, esbagaçou o alto-falante. Mas eu não consegui chegar no som de 18. 18 é muito top. Mas para aquelas pessoas que tem, por exemplo, vai usar dois alto-falantes, 3, 4, então bota de 15 que o acoplamento, aí você tem sub e tem um ataque junto. Tá o preço dele aí também, né? Alto-falante muito top, né? É uma lenda do som automotivo, muito bonito, top. Aqui no Nordeste mesmo a gente usa muito, porque ali no pedal da bateria é marretada, meu amigo. Eu também usaria, né? Se eu fosse usar um, usaria de 18 polegadas. Se eu fosse usar vários, usaria de 15, viu? É um alto-falante, né, que eu sempre gosto de falar. Quanto mais você aumenta o som, aí você vê ele tocando, né? E às vezes você pega o alto-falante mais de sub, né? Por exemplo, um subwoofer, né? Um alto-falante subwoofer. Quanto mais você aumenta, mais ele distorce o som, fica estranho. Esses alto-falantes, né? Estamos mostrando aqui mais ou menos de 15 e de 18, que é woofer. Esse alto-falante aqui é um dos mais tops nessa questão de... Por isso que muita gente queima, né? Por conta que quanto mais você aumenta o som, mais fica top. Show, viu? Zero e pronto, papai. Outro alto-falante também que eu achei top demais, principalmente de 18 polegadas, né? 18 polegadas eu gostei mais. É o da Taranto, né? O 3K7, né? Ele é 1200 ms, mas não se engana não, meu amigo. É, meu amigo. Mas se ele fosse, né? Na especificação de outros alto-falantes, era 3000 tarará. Mas alto-falante de 1200 ms, mais que toca, meu amigo, por mundo. Se tu é doido, esse alto-falante é top. Grave da tua cara, eu vou rir. Da tua cara, eu vou rir. Da tua cara. Então vem de. Muito bonito, uma coisa que eu digo para vocês, muito bonito pessoalmente. Eu acho que em 2023 vai estourar mais esse alto-falante, né? No caso de, acho que a mídia tá maior, né, para o alto-falante, não sei se a Taranos vai fazer o alto-falante, mas esse aqui é top demais, bonito, toca demais. Se eu fosse fazer uma caixa trio com esse alto-falante, imagina aí tu tocando uma faz na caixa trio com um alto-falante bonito dessa. Olha o cara, caça bonito, olha cara, você tá doido, é lindo demais, coisa que eu acho massa. E o acabamento dos alto-falantes, né, da Tarampo são top demais. Alto-falante bom. Você botar um de... Eu botaria... Imagina aí meu sonho. 4 de 18 desse aqui. Eita, menino, chama na pressão. Ele é bonito também, né? Porque ele é todo branquinho. Ali batendo os LEDs ali. Eita, papai. Também esse aqui é show. Não se engana não, viu? Negócio de 1200 aí, mas ele toca muito mais, viu, papai? A dessa, encoste perto pra você ver. Outro alto-falante também que eu não podia deixar dessa lista aqui é o Vulcano, cara. O Vulcano, cara, é minha paixão nacional. Eu gosto muito desse alto-falante, né? Tem uma batida macia. Muita gente aqui no Nordeste pelo menos deixou de usar por questão de racha, né? O pessoal quer rachar e tudo. Acho que não é alto-falante mais para racha não, eu acho que é alto-falante mais para qualidade de som, né? A JBL tem essa característica igual a Aeros, né? A Aeros é mais alto-falante seco. A JBL é mais para grave macio, né? E é uma ótima opção, né? Uma ótima opção para quem quer aquele grave mais macio, né? Mas é top demais, aquele bum bum bum, grave cheio, cara. Você botando aí, acho não, 4 alto-falante desse aqui é expressão, viu, papai? Chama na pressão. Aí você me diz, alto-falante que não joga muito longe. Acho que também você pode mexer na caixa, né? Porque eu já vi amigos meus botando 2 de 18, botou na sintonia alta, né? Fez uma caixa com projetista e botou na sintonia mais alta. Cara, é pressão demais. Porque se o alto-falante já tem sub, né? Se você botar mais sub, aí não vai coisar bem. Então, o que aconselho para você que, por exemplo, você vai botar... Eu tenho até vontade de fazer isso, né? Pelo menos é 2 alto-falantes, eu não tenho 2 alto-falantes. Mas eu botaria a sintonia mais alta porque ele já tem sub para ver. Porque nesse som do meu amigo aqui, até no Piauí aqui, ele tem esse som que ele botou, cara, é pressão, viu? Sintonia mais alta, parece brincadeira, viu? Uma repressão demais, você tá doido. E acho que fica essas duas junções aí de ataque com subs, né? Você bota na sintonia mais alta. Mas muito top. Deixa seu comentário aí
Eu acho que tu já viu um Vulcano tocando, ou tem um, né? Ou já teve, né? Com certeza, muita gente aí, até o Gol do Frango, né? Lembrei do tempo do Gol do Frango, ele botou, gostou demais, né? Aí depois ele mudou para Eros, né? Alto-falante top. Bonito não, meu amigo, ali batendo os LED ali, chama muita atenção. Acho que é um dos alto-falantes que chama mais atenção, né? É ele, essa carcaça cinza ali, quando bate os LED, é lindo demais. Minha paixão nacional, papai. Falar nisso, minhas caixas é tudo por Vulcano e eu não tenho um Vulcano. É caro, amigo. Olha, carinho, amigo. Eu choro mais, rapaz. Mas nós chega lá. Se quiser patrocinar um grave aí pra nós aí, manda pra gente aí. Outro grave também que eu achei muito interessante. Eu só não gostei do valor dele, né? Quase R$ 2.000. Mas é outro falante que me chamou muita atenção por conta que ele tem sub e tem ataque, né? Eu botei numa caixa, né? Que não era nem pra ele, mas eu achei muito interessante. Toquei ele, cara. Dependendo da música que eu botava, aparecia um de 18, entendeu? Me impressionei muito. Não esquentou, uma coisa que eu vi que não esquentou, né? Só que o pessoal também tá botando ele em caixas. Um exemplo, é o Euclides original, né? Que ela é para Eros, né? Mais ou menos ali a litragem dela. Bota esse alto-falante aqui e ele rasga ou faz alguma coisa. Cara, é a mesma coisa que tu querer botar uma caixa de 8.000, né? A litragem, né? Um volume de água de 8.000 para uma de 5.000. Não vai dar certo, meu amigo. Não vai dar certo. E às vezes pode bater quando, porque eu já tive eu já botei no alto-falante numa caixa pequena, né? Que era até uma DG, né? Original. E eu botei o alto-falante com potência maior, não deu certo, não, meu amigo. Parecia que ele tava batendo lá no fundo. Porra, dava um morro. Então, às vezes, pode estragar o alto-falante. Pode não dar morro na hora, né? Mas com o tempo você vai tocando, vai dando volume ali, pode estragar, né? O pessoal faz isso, né? Acho que tem que fazer acho não, tem que fazer uma litragem bem maior para esse alto-falante. Mas eu botei, né, uma litragem maior porque a minha caixa era do Vulcano, né? O Vulcano é um pouco maior a caixa. Deu certo, cara. Show demais, cara. Esse cara me impressionou. Eu fiquei maravilhado com esse grave. É porque eu botei um modo menor, né? Dizem que é bom, pelo menos para dor grave de 8.000 no mínimo, né? Mas tem até um cara lá no Kawaii que ele botou um 3.000 para dor grave desse aqui e gostou, tá entendendo? Então eu acho que as pessoas estão focando muito no módulo, né? Bota um módulo grande e sem alimentação. A gente do Nordeste aqui tem essa mania, né? Módulo muito grande e bota sem alimentação. Bota duas baterias de 150, né? Bota um módulo de 8.000. 8.000 no mínimo, 400 de bateria. 400 amperes de bateria. No mínimo, né? Aí o pessoal bota lá um de 8.000, bota uma bateria de 150. Então, pelo menos aqui no Nordeste, né? O pessoal do Sul é mais para bateria, né? Investe mais em bateria. Mas pelo menos aqui o pessoal faz isso. Aí tem a questão do high volts também, né? Se você for usar vários graves desse aqui, 3, eu acho que era bem melhor high volts, né? É só dar uma estudadinha sobre high volts, né? As equipadoras aí estão ficando fera em high volts. Eu acredito que fica top. Mas em relação a um porta-mala mesmo, o pessoal fica preocupado em botar um alto-falante desse aqui. Rapaz, se eu fosse usar um alto-falante desse aqui, botaria em 3.000, né? Tem módulos aí que com a fonte ligada manda até 4.000, 3.500. Então, acho que ainda supra a energia, né? Dizem que é bom botar o dobro, aí quem, né? É muita potência, né? Aí entra a questão do high volts. Mas, em relação ao som dele, eu gostei demais desse alto-falante. Não tem nem o que explicar, cara. É só vendo mesmo. É diferente, né? Um ataque com sub. Também ele é muito pesado, né? Meu amigo, eu quase não boto ele na caixa. Pesado demais. Eu tenho ele aqui em casa aqui. É show, viu? Bonito. Agora, você tem que ver a questão da caixa de alimentação, como é mais ou menos. Mas eu, particularmente, se eu fosse usar um alto-falante desse aqui, eu botaria um 3.000. Show. 4 ohms. Olha, mas rapaz. Fica top. Se você já viu um alto-falante desse tocando, deixe seu comentário, hein? Então, gente, esse vídeo é mais para falar, né, de 5 alto-falantes que eu usaria no meu sistema e por que eu usaria, né? Espero ter ajudado aí. Não é recomendação para você comprar nenhum desses aí, né? Seu gosto pode ser muito diferente de outros alto-falantes. Tem muitos alto-falantes aí top, cara. Tem muitos alto-falantes. É porque eu nunca tive esses alto-falantes, não dá para saber, assim como se diz. Eu gosto de ver pessoalmente, né? Esses alto-falantes aqui que eu mostrei para vocês, nem o Panzer eu nunca vi, mas esses alto-falantes que eu mostrei para vocês, todos eu já viram, eu gostei bastante. Mas só lembrando que eu não tenho esse negócio de marca, eu tenho que falar de uma marca mais conhecida, não. Eu vejo que tem muitos alto-falantes aí no mercado aí top, muito top mesmo, né? Um deles é o da Oz, né? O Mamute, o pessoal fala. Ele também eu percebo que o pessoal, isso é o que eu nunca vi, né? Mas eu percebo que o pessoal gosta muito dele e é bem confiável, né? E outros aí, tem vários alto-falantes aí no mercado aí. Viu? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.